É isso, galera. Finalizando aqui os trabalhos em mais uma cobertura fora de casa do Fluminense, desta vez na Neoquímica Arena. Mais uma derrota, né? O Fluminense segue sem vencer longe do Rio de Janeiro, o Fluminense segue sem vencer neste Campeonato Brasileiro fora de casa e hoje foi uma derrota pesada. Derrota pesada para o Corinthians. 3-0, um 3-0 sintomático, um 3-0 preocupante. Não só pelo que o time não apresentou tecnicamente e taticamente, mas pela postura. Algo que a gente vem cobrando muito, algo que vocês vêm cobrando muito. E a gente olha para um futuro próximo e não consegue enxergar melhora. Eu tento sempre ter uma visão mais otimista, tanto que no pré-jogo, a galera que sempre assiste pré-jogo, eu falo, pô, eu acredito, acho que o time vai começar a dar sinais de evolução, chegou a dar sinais de evolução contra o Bragantino, contra o Vasco, então acredito que vai acontecer, as coisas vão começar a acontecer, aos poucos vão se acertar, mas infelizmente não estão acontecendo. E até então a gente vinha observando até ali as semifinais do Campeonato Carioca, quando o Fluminense é eliminado pelo Flamengo, a gente vinha observando uma atitudes, comportamentos muito reativos por parte do técnico Fernando Diniz nas entrevistas coletivas. Aconteceu contra o Bahia, quando ele pede para lembrar do jogo contra o Internacional no ano passado. Aconteceu contra o Vasco, quando tem aquela fala mais debochada. Mas hoje o Diniz teve um comportamento muito diferente do que ele normalmente costuma ter, né, nas entrevistas. A gente pode discordar, você aí pode discordar, pode concordar com o que ele disse e tudo bem. Mas eu estou me referindo à forma como ele admitiu, a forma como ele externou não só a insatisfação dele por as coisas não estarem acontecendo da forma como ele imagina, mas ele deixou evidente e aí não é mais a gente analisando. Não é mais eu, não é você que está aí me assistindo, é o próprio técnico Fernando Diniz reconhecendo que o time vem cometendo erros. Ele só fala que o time está cometendo erros que não costuma cometer. Mas agora não dá para dizer mais isso, porque o Fluminense se acostumou a cometer erros na série de bola. O Fluminense hoje é um time que não consegue sair jogando, que não consegue envolver o adversário, que não consegue ser agressivo na frente. O Fluminense cria pouquíssimas oportunidades e em vez de a gente ver uma melhora, parece que é o contrário, parece até que está piorando. E foi justamente isso que o Diniz falou isso na entrevista coletiva. Ele admitiu isso, algo completamente incomum para o padrão Fernando Diniz em entrevista coletiva. Então eu vou trazer a palavra do Diniz aqui, só vou te pedir para você, por favor, eu sei que, enfim, o clima é de insatisfação, o momento não é bom, a gente sabe disso, mas se você puder deixar o seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal, eu te agradeço demais. Eu vou trazer a palavra do Diniz e também o Fábio, a entrevista que o Fábio deu na Zona Mista pra gente, para que vocês possam ver exatamente o que disse o Diniz, a análise dele desse momento, o diagnóstico que ele e a comissão técnica está fazendo sobre o que o Fluminense não está conseguindo apresentar nesses últimos jogos. Em relação ao jogo determinante para o resultado da partida e o jogo ruim que a gente fez, repetimos muitos erros na primeira fase da construção. Os gols do Corinthians, principalmente os dois primeiros, foram erros que a gente não costuma cometer, a gente tem cometido de maneira recorrente nesse ano e os adversários estão sabendo se aproveitar. No lance do segundo gol, inclusive erramos duas vezes, lances parecidos, coisa que a gente não tem hábito de errar. Demos mal também o jogo, a hora que tinha que alongar o jogo, estava pedindo para fazer bolas um pouco mais de segurança. O time estava marcando bem e com dificuldade para construir na primeira fase. E a gente ficou insistindo e o Corinthians ganhou, fez um bom jogo, principalmente na marcação, e conseguiu se valer dos nossos erros. Em relação a recalcular a rota, não sei se essa é a palavra exata, mas a gente está tentando ajustar isso, não é desde hoje. A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então não é por conta do jogo de hoje, é por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo. Tanto em termos de resultado, como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo em rendimento e em resultado. Eu acho que o time
não é que a gente está jogando abaixo do que a gente pode e tendo resultados abaixo do que a gente deve. As duas coisas. Mas a gente tem uma outra coisa que a gente precisa ter consistência. A gente não tem com o jogo do Vasco, a gente fez uma partida boa, mas também oscilamos e entregamos também uns 3. A gente devia ter perdido para o Vasco por erros nossos, como a gente perdeu hoje. Contra o Alianza Lima foi igual. Contra o Colo-Colo também a gente errou. E a gente também fez um bom jogo contra o Colo-Colo. A gente precisa imediatamente parar de errar esse tipo de erro que o modelo de jogo que a gente adota, ele não permite esse tipo de erro. São erros, assim, muito fáceis de serem evitados. Então, isso é uma coisa. E uma outra coisa, assim, e talvez o mais importante, é a gente voltar, saber que passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 ele urge. O Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. A Copa do Brasil e a Libertadores são tão difíceis quanto. São jogos, daqui a pouco, são jogos assim, mesmo a fase de grupo da Libertadores, você não tem margem para você errar. Depois é mata-mata, se você errar, você está fora, e a Copa do Brasil é mata-mata direto. Então, os campeonatos são todos difíceis. A gente precisa melhorar bastante, principalmente no que diz respeito da parte tática, na construção, não errar coisas tão simples e ser um time mais consistente. Não adianta a gente jogar bem um jogo, no outro jogo a gente não jogar bem, ou a gente jogar bem dentro de casa, não jogar bem fora de casa. A gente precisa ter consistência e voltar o quanto antes a ser um time mais competitivo do que a gente tem sido. A postura do time hoje não foi boa. Contra o Cerro Porteño, eu gostei da postura do time. O time a gente não jogou bem tecnicamente, foi um jogo totalmente diferente desse. A postura do time contra o Cerro Porteño foi muito boa. Foi um jogo difícil, a gente ganhou 1 ponto, não perdemos 2 lá. Essa foi a avaliação que eu fiz. Foi muito difícil o jogo. O time do Cerro Porteño respeitou muita gente e a gente também respeitou muito o Cerro Porteño lá. A gente não tomou riscos desnecessários, mesmo assim a gente errou uma outra bola que podia ter tomado o gol. Foi um jogo muito diferente desse. Hoje a gente jogou, a gente precisava ter muito mais foco, concentração, porque esses erros, o que a gente faz? Trabalhar, tem que continuar trabalhando e continuar treinando. Não tem assim uma coisa, você fala, está treinando, tem que continuar trabalhando e ajustando cada vez mais, corrigindo no vídeo, se concentrar mais, saber que a gente tem a capacidade de não errar, porque esses erros que a gente está cometendo, não é que em 2022, quando eu acabei de chegar aqui, eu não cometia. Não é questão só de treino, embora a gente treina muito. É uma questão da gente nos jogos, talvez estar mais compenetrado naquilo, não achar que aquilo é uma coisa natural, a gente requer atenção. E é uma coisa que o time sabe fazer, e isso é uma coisa que eu acredito que a gente vai corrigir. Eu não vou precisar que vai ser amanhã, depois, mas é uma coisa que está muito no nosso alcance de corrigir. E a gente vai fazer de tudo para corrigir o quanto antes. Bom, isso vai resolver os problemas do Fluminense? O Diniz admitir que o time está jogando mal? Admitiu o óbvio, né? Porque por mais que ele não externasse isso, eu sei que no fundo ele e a comissão técnica reconheciam que não estava bom. Mas é importante para o torcedor que o treinador venha e fale aquilo que está todo mundo vendo. Aquilo que está óbvio para todo mundo. O Fluminense não está conseguindo jogar. E tem uma coisa pior do que isso, do que jogar bem e jogar mal. É a postura. Hoje o Fluminense teve uma postura passiva, inadmissível para um time que está tomando 2-3-0 da forma que tomou e não consegue reagir e não demonstra poder de reação e parece não demonstrar nem vontade de reagir para diminuir essa vergonha, para diminuir o impacto de uma derrota desse tamanho. É isso que assusta mais. E o reflexo a gente vê na camisa do Renato Augusto, escrito Renato Augusto. Então tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. A gente não sabe o que ainda. Talvez nem a comissão técnica tenha o diagnóstico preciso para essa incapacidade que o time tem de praticar o seu jogo. O Fábio falou muita intensidade na zona mista. Eu vou até trazer a palavra do Fábio para vocês verem como o Fábio vai falar na palavra intensidade, como falta intensidade para esse Fluminense. Pelo resultado, sabíamos que era um jogo difícil, independente da situação do Corinthians, junto com o seu torcedor, é sempre difícil jogar aqui e a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo, grande parte do jogo, e o Corinthians soube aproveitar muito bem isso, aliado à ajuda do torcedor, que é sempre forte dentro do estádio deles, e souberam fazer o resultado. E agora a gente corrigir o que tem que corrigir, melhorar sempre, para que a gente possa
quarta-feira fazer um jogo diferente do que a gente fez aqui para alcançar um resultado positivo aí na Copa do Brasil. Fábio, o que é mais difícil no momento ali no começo do jogo, quando o Fluminense tentava sair jogando a todo tempo, que é um estilo característico do técnico Fernando Diniz, que vocês executaram muito bem outras vezes, inclusive contra o Manchester City, né, que é quem talvez faça a melhor marcação-pressão do planeta. Por que é que hoje contra o Corinthians foi tão difícil sair dessa pressão e algumas falhas aconteceram no momento da saída de jogo? O Corinthians fez o papel dele, né, pressionou junto com o seu torcedor e a gente tentou fazer o nosso jogo o mais rápido possível. Sair jogando, invertendo o corredor, onde a gente tinha visto já alguns vídeos que tinha espaço. Infelizmente a gente errou em alguns domínios e o Corinthians soube aproveitar e aí ocasionou o primeiro gol, né? E depois teve o segundo com a jogada aí, mérito do atleta do Corinthians, que fez uma bela jogada. Mas a gente jogou, todos nós, abaixo do que poderíamos jogar para um jogo decisivo, que é o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Cada jogo é uma decisão, mas tem que ser dentro de campo, colocado em prática dessa forma. Aqui, só pensando um pouquinho no que o Diniz fala na coletiva, várias vezes ele fala sobre postura, fala muito a postura do time e tal. Hoje, assim, boa parte das críticas que a gente viu até agora da torcida, do que a gente conseguiu ver estando aqui em São Paulo, foi em relação à postura do time de... Enfim, parece estar entregue ali em algum momento do jogo. Várias vezes o Fluminense tem tomado gol e sente muito isso. Vocês têm percebido, você que principalmente está no gol, consegue ter uma visão mais ampla do time. Toda vez que o Fluminense toma um gol e essa postura do time tem incomodado vocês também ou não? Todo time que toma gol, com certeza, dentro da partida, sente, né, aquele momento e a equipe adversária, independente do adversário, principalmente jogando fora de casa, tende a crescer, né? Então você tem que suportar. Os jogos são feitos de oportunidades. A gente teve alguns jogos que a gente foi bem abaixo da intensidade, da forma que a gente joga. E o nosso estilo de jogo, se não tiver intensidade, a gente não consegue bons resultados. O que nos trouxe as conquistas foi um jogo dinâmico, de velocidade, e a gente tem que voltar sempre a essa essência se a gente quer ter resultados positivos aí nesse ano. O jogador de jogos fora de casa faz diferença? Porque vocês acabam jogando fora de casa 2 jogos seguidos, não tem muito tempo de treinar. Qual a diferença que impacta no time? Faz diferença, né? Você não tem condição de estar retornando para sua cidade de origem, não tem as condições que você tem no CT, né? Mesmo que você treine, não é da mesma qualidade que você tem no seu CT, né? Tanto a recuperação, quem tem que treinar. Mas tem que se adaptar ao calendário dessa forma e a gente não pode usar isso como desculpa. A gente tem que entrar cada vez mais ciente das dificuldades e dar o máximo em cada jogo. E principalmente no Campeonato Brasileiro, que é dessa forma que se torna cada vez mais difícil e decisivo. Se você não entrar de uma forma consistente em todo jogo, como se fosse a decisão, que às vezes a gente usa muito isso, né? Uma final a cada jogo, você vai ser surpreendido dependente do adversário e isso é o que a gente já viu aí com a experiência que a gente tem ao longo dos anos aí no Campeonato Brasileiro. O Fluminense em 2023 tinha um time definido ali, né? 11 titulares sempre apostos, sempre que tinham os 11 titulares disponíveis. E o Fluminense em 2024 é um time que vem mudando muito, né? Um time que várias vezes tem improvisações em jogadores que não atuam nessas posições. Queria saber se para você, analisando ali, né? Sendo um goleiro, você vê o campo inteiro. Você acha que tem uma mudança nisso? Tem uma falta de entrosamento, quem sabe? Dentro da temporada a gente tinha a convicção que a gente se reforçou, né, em várias posições, só que no dia a dia, né, no trabalho, na dedicação, quando tem a oportunidade de entrar, todos, entendeu, tem que mostrar cada vez mais dentro do jogo qualidade e o futebol que o torcedor quer ver, né, independente de quem está de titular, independente de quem foi embora, independente de quem foi contratado, a gente tem um grupo qualificado, mas como eu disse, né, se a gente não fizer por onde colocar intensidade dentro do jogo, nosso jogo não flui, né? Então a gente tem que cada vez mais se cobrar e melhorar para dar o resultado que o nosso torcedor quer de um jogo consistente e bonito. São coisas do futebol, né? O Corinthians soube aproveitar, fez os gols no momento certo e aí fica tudo mais difícil, aliado à torcida incentivando o tempo todo. Então os jogadores do Corinthians criam cada vez mais coragem para fazer as jogadas, né? E isso daí favoreceu o Corinthians hoje.
Então a gente tem relatos desde o início do ano de jogadores falando que, e admitindo, do próprio treinador falando que houve uma acomodação. A gente teve entrevistas depois de jogador como o André reclamando que a gente só criticava, mas o time acabou de ganhar a Recopa, que ganhou a Libertadores, e grande parte da torcida não gostou daquelas declarações naquele momento. E agora a gente vê, mais uma vez, o tema intensidade sendo levantado pelo Fábio. Então, quer dizer, está faltando... O Fluminense não consegue ter intensidade, não consegue ter... talvez até capacidade física. A gente viu um Cano hoje que o Cano não consegue acompanhar e voltar da forma como ele fazia. E a gente vê um Cano, às vezes, parado lá atrás, porque não consegue acompanhar. Ele volta para ajudar na marcação, para participar da construção do jogo, mas não consegue aparecer lá na frente para dar opção. Então isso é reflexo talvez até de questões físicas. Enfim, o diagnóstico ele pode não ser preciso neste momento, mas muita coisa não está acontecendo, tem muita coisa faltando nessa engrenagem e que faz com que hoje o Fluminense seja um time inofensivo contra a maioria dos adversários. Seja um time incapaz de agredir, de construir, de criar as oportunidades de gol, e a gente vê o próprio Germancano é uma vítima disso. Eu não sei ainda dizer para vocês qual é a solução, acho que nem a comissão técnica sabe dizer, mas o fato do Diniz pelo menos admitir publicamente que o time está devendo desempenho, que o time está devendo resultado, que o time está errando demais, eu acho que é um sinal de que há uma insatisfação interna muito grande e de que eu não sei o que ele vai fazer, mas a resposta precisa ser muito rápida, porque daqui a pouco vem mata-mata da Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro que só vai afunilando. Não sei qual vai ser a solução, qual vai ser o remédio para isso, mas seja qual for a situação, o Fluminense precisa reagir rapidamente, ou senão realmente a vaca vai pro brejo e vai ficar muito complicado. Beleza, galera? Deixe aí seu comentário. Mais uma vez, tá? Se inscreva aí, não se esqueça. E o seu like também que é muito importante. Tamo junto, um abraço.